é uma rotina, é um conjunto de coisas, né? Desde o momento que você acorda no seu dia até a hora que você vai dormir, existe um roteiro, digamos assim, que você precisa atualizar para poder ter resultados diferenciados. O que eu estou querendo dizer com isso? Normalmente as pessoas acordam e qual é a primeira coisa que as pessoas fazem? Pega o celular. Pega o pedido do celular. Né? Tentei lembrar do meu dia aqui. Pois é. E aí, o que acontece? Se você só pegasse o seu celular, desligasse o despertador e levantasse e começasse o seu dia, tudo bem. Só que você entra ali, vai para o WhatsApp, vai para a rede social, não sei o que, você gasta pelo menos uma meia hora, 40 minutos. Quando não bota no soneca, né? Exato, quando não bota no soneca, né? Quando você adia a sua vida, porque você vai ter que levantar de qualquer maneira, né? Então... E aí, sejam muito bem-vindos a mais um 01cast, podcast oficial do Concurseiro 01. Tranquilo, cara? E aí? Tudo jóia, né? Tudo certo. Hoje a gente vai bater um bate-papo aqui muito legal com a Kátia. Ela é psicóloga aí há mais de 20 anos, acho que 25 anos. Eu dei uma conferida breve no LinkedIn, é bem grande, mas eu lembro mais ou menos o que... É difícil de decorar. Difícil de decorar. Difícil. Eu lembro mais ou menos ali, eu sintetizei o que estava escrito lá. E ela é coach, trabalha no desenvolvimento de carreira, enfim. Eu vou deixar ela comentar, que ela vai comentar muito melhor que eu. Então, Kátia, se você pudesse apresentar aí pro pessoal em 30 segundinhos aí, falar um pouquinho mais de você, para quem não te conhece. Primeiramente aí, muito obrigado pela presença, viu? Obrigada pelo convite de vocês, né? Prazer de estar aqui, né? Poder falar um pouquinho. Sou psicóloga, né? Terapeuta cognitivo comportamental. E também trabalhei durante 22 anos na área de recursos humanos, então acabei me especializando nessa área de carreira. E em 2008 fiz as minhas primeiras formações em coaching, então eu também me voltei para essa parte de carreira desde aquela época, né? Quando ninguém nem ouvia falar. Quando tudo era mato, né? O que era coaching, né? Quer dar um exemplo assim, que você trabalhou durante a sua vida? Enfim, sem dúvida tem muitos exemplos, né? Mas algum que seja icônico para a gente conseguir ver na prática como que funciona? Tá. Por exemplo, quando você tem uma baixa autoestima, quando você tem uma situação em que você não confia muito na tua capacidade de solucionar algumas coisas, geralmente você gera crenças a respeito disso, né? E às vezes são crenças irrefutáveis, né? Que é aquela coisa que você ouviu desde pequenininho, desde criança, né? E foi sendo reforçado ao longo do tempo, com os insucessos que você vai tendo. Então, quando a pessoa chega na fase adulta, geralmente ela tem uma visão um tanto negativa, né? De si próprio, ou do mundo, ou das pessoas. Né? Então, quando você vai fazer um processo de terapia, você começa a perceber esses padrões, né? E, a partir disso, a gente começa a dar novas interpretações para aquela situação ou para aquele pensamento a respeito de si próprio ou do mundo. Né? E quando você consegue enxergar, quando aquela colocação é forte o suficiente para você enxergar diferente, você começa a perceber que nem tudo é de um jeito só. Né? Então, no processo de terapia, isso a gente consegue trabalhar bastante, né, bem, para que a pessoa possa começar a perceber que um fato não tem só uma interpretação, pode ter outras formas de enxergar. Né? E principalmente porque a gente tem um modelo de pai ideal, mãe ideal. Então, as pessoas fazem o que podem, o que sabem, porque você só dá aquilo que você tem. Né, aquilo que você vivenciou. Então, muitas vezes, existem gerações que são comprometidas porque o avô fez isso com a mãe fez isso com o filho vai fazer isso com o neto e assim por diante. E aí eu acho que, assim, claro, a gente não está condenado, né? Porque senão, se você dizer, bom, se eu tenho uma família desestruturada, ferrou. Né? Então, mas a verdade não é essa, porque assim, você pode vir de famílias desestruturadas ou até pessoas que não têm uma família, né? E ser uma pessoa de sucesso. A gente tem N exemplos, né, na vida para enxergar esse tipo de situação. Né? E como que rompe esse ciclo? Assim? A gente vê uma coisa assim, eu educo dessa forma porque meu pai me educou assim, e assim vai ciclicamente. Como é que rompe esse ciclo uma hora? Assim? Ninguém perguntou. Você perguntou como é que a gente rompe isso. Fazendo perguntas. Por que raios eu estou fazendo isso desse jeito? Né? Onde está escrito que isso tem que ser dessa forma?
né? Quer dizer, porque acaba que a gente cria uma rigidez, né? Porque fala, não, é dessa forma que tem que ser feito. Não sei por quê, mas é dessa forma. Né? Então, quando você começa a se questionar, que é um processo muito comum na psicoterapia, quando você começa a se questionar, você começa a dizer, cara, isso não faz sentido. Né? Por que eu estou fazendo essas coisas dessa mesma forma? Né? E, às vezes, a gente até cria histórias que reforçam isso. Né? Quer dizer, às vezes, tem coisas que a gente ouve falar que não tem um fundamento. Né? E, quando você vai ver, é uma crença. Mas quando se trata de autoconfiança, assim, tipo, o que a pessoa pode... O que uma pessoa que naturalmente, assim, acabou perdendo a autoconfiança em si mesma pode fazer para recuperar? A autoconfiança é a capacidade que você tem de perceber os seus sucessos. Porque na vida a gente erra e acerta. A gente ganha e perde, né? Só que quando a gente só olha para os insucessos, só olha para as perdas, ou só se compara com quem está muito melhor do que você, né? Obviamente você não vai conseguir ir adiante, porque simplesmente você vai olhar para aquela situação e vai dizer, cara, é isso. Né? Eu não sou bom o suficiente, eu não tenho capacidade suficiente para fazer isso. Só que você esquece de computar as coisas que deram certo. E, geralmente, o que acontece? Quando as coisas que dão certo, a pessoa fala, mas isso todo mundo faz? Mas isso todo mundo sabe. Né? Não sei se todo mundo sabe, se todo mundo faz. O óbvio tem que ser dito, né? Tem que ser dito, exatamente. Porque, assim, às vezes acontecem alguns fatos que impactam a gente emocionalmente. As mudanças, elas só acontecem através quer dizer, uma das formas de você fazer a mudança é o impacto emocional. Né? Que a partir daquele momento você muda a tua visão. Então, o que acontece? Quando você tem uma situação traumática, né? E que gera ali uma sensação de que eu não tenho condições de ir adiante, de que eu não posso ir adiante, né? Eu vou ficar buscando situações que reforcem isso. Porque se eu tenho essa premissa, eu tenho que ter embasamento, né? Então, eu vou começar a buscar isso no entorno. Uma pessoa que tem uma capacidade até acima da média, né? Às vezes ela não enxerga aquilo como um ativo dela, ela enxerga como uma coisa que, eu estudei, né? Então, uma coisa mais natural. E alguém que consegue ver isso, você senta com a pessoa e começa a levantar pontos, faz uma linha do tempo com ela, né? Que é uma coisa que a gente faz também até no processo de terapia. Faz uma linha do tempo, marcos da sua vida, coisas que você realizou, coisas que você conquistou, coisas que você superou. Né? E muitas vezes você vai ver que tem, sim, potencial ali. Você falou, eu não tenho, às vezes, não tenho uma habilidade para... destreza demais, não é comigo. Para destreza. Mas, de repente, outras habilidades que você tem podem te colocar se você souber utilizar essa outra habilidade, você coloca nesse lugar da destreza, tudo bem, você não vai ser o cara mais perfeito na destreza, mas vai, pelo menos, melhorar. Né? Porque se eu sei que eu sou boa em outras coisas, eu posso não ser boa em tudo e nem quero ser, e nem devo ser, né? Porque ninguém é. Né? Mas eu trago aquela confiança de outros pontos da minha vida que deram certo. Né? Então, eu vou conseguir, pelo menos, melhorar um pouquinho daquilo. Né? Na psicologia positiva, se fala muito isso. Em vez de você ficar olhando os seus pontos fracos, né, e tentar melhorá-los, você tem que olhar os seus pontos fortes, porque quando você eleva os seus pontos fortes, os fracos eles vêm junto. Então, eles vão subir também. Né? Então, a ideia é você olhar para as coisas que funcionam e não que não funcionam. Então, assim, olha para você com esse carinho de dizer, tá tudo bem, errei, ou então fracassei aqui nesse momento. Né? Eu não gosto nem da palavra fracasso, porque, na verdade, é resultado que a gente tem. Né? Se você acha que estudou bastante e tem um resultado ruim, né? Logo você não estudou o suficiente. Então, eu preciso mudar essa ideia, né, de que eu preciso, na verdade, mudar a minha forma de estudar, talvez. Né? Para que eu possa ter um resultado diferente. Então, eu acho assim, olha com carinho para as coisas que não deram certo para a sua vida e entenda o contexto, porque, às vezes, todo um contexto influencia naquela situação também, além da tua própria dificuldade. Né? E olha para o que deu certo para te ajudar a você voltar. A questão é não desistir. Né? Se você tem um sonho, se você tem um objetivo, né,
você vai parar, em algum momento você vai parar, né? E aí você tem que saber que, o que vai te levar adiante. Porque algumas pessoas desistem, elas erram, elas fracassam, então não é para mim, tchau, deixa para lá. Mas as outras pessoas falam, não posso sair dessa vida sem antes passar por isso. Então eu vou cair 10 vezes e vou levantar 10 vezes. Porque eu preciso chegar nesse objetivo, porque é uma... E a diferença de persistência para teimosia é exatamente que a persistência é você entender que você está avançando. Né? A teimosia, eu não avanço, que é o famoso murro em ponta de faca. Né? Eu não avanço, eu não consigo sair daqui de jeito... Faço 10 vezes e dá o mesmo erro. Isso é teimosia. E eu vi uma analogia uma vez sobre esse lance da teimosia e da persistência, que é bem interessante. Que o que o cara falava era... Cara, quando você tá no Waze, você tem que ser igual um Waze. Quando você tá no Waze e a rota na sua frente tá obstruída, o que o Waze... Ou você erra a rua, o que o Waze faz? Ele não tira o seu objetivo final da frente, ele não te manda parar o carro e sair embora. Ele reajusta a rota rapidamente e encontra o caminho e vai embora, segue o baile. Então, eu acho que também tem esse lance. As pessoas têm que ser mais como o Waze, assim, sabe? Sim. Errou uma vez, cara, procura a rota pra agora e vida que segue. Cara. Você não nasceu quando esse erro aconteceu e você não vai morrer também porque ele aconteceu. Tudo tem muita coisa pela frente ainda, né? Não, e eu acho que o que ela acabou de falar, que o óbvio tem que ser dito, é tão óbvio dizer não desista dos seus sonhos e siga em frente, mas tem que ser dito e tem que ser executado, né? Então, não se deve desistir para ir em busca do sonho, em busca da conquista. Mas uma pergunta que eu queria fazer tá indo para a prática agora. A gente tem muita gente que tem dificuldade de estudar. E diz, eu nunca fui bom na faculdade, eu nunca fui bom no ensino médio, no colégio. E aí vem aquela dúvida, será que eu vou passar para um concurso público? Será que eu vou conseguir estudar para um concurso? E traz todas essas premissas que tem desde a infância, desde a faculdade, para o concurso público. Como que alguém pode trazer esses pontos positivos, né, de outras áreas para poder, né, se embasar para os estudos? E detalhe, tá? Em geral, a pessoa ela não fala que ela não consegue, ela fala, é só para gênio, mas eu não sou gênio. Entendeu? Então ela, jogou que é de uma outra classe que não é ela, então pra ela não dá. Ela já justificou, acabou que ela falar também. Justificou. O que acontece? Eu acho que tudo é uma rotina, é um conjunto de coisas, né? Desde o momento que você acorda no seu dia até a hora que você vai dormir, existe um roteiro, digamos assim, que você precisa atualizar para poder ter resultados diferenciados. O que eu estou querendo dizer com isso? Normalmente as pessoas acordam e qual é a primeira coisa que as pessoas fazem? Pega o celular. Pega o pedido do celular. Né? Tentei lembrar do meu dia aqui. Pois é. E aí o que acontece? Se você só pegasse o seu celular, desligasse o despertador e levantasse e começasse o seu dia, tudo bem. Só que você entra ali, vai para o WhatsApp, vai para a rede social, não sei o que, você gasta pelo menos uma meia hora, 40 minutos. Quando não bota no soneca, né? Exato, quando não bota no soneca, né? Quando você adia a sua vida, porque você vai ter que levantar de qualquer maneira, né? Então, e aí, o que acontece? Já começa daí, porque assim, eu preciso entender que meu dia não pode ser perdido, né, em coisas irrelevantes, em coisas que não estão dentro do meu objetivo. Como é que eu sei disso? Ficar na rede social me ajuda ou me aproxima ou me afasta do que eu quero? Né? Me ajuda ou me atrapalha nos meus objetivos? Né? Não estou dizendo que você não possa ficar na rede social. Todos nós ficamos. Né? Mas ter horário para isso, ter tempo que eu destino para isso. Né? E não ser engolido por essas coisas. Né? Do tipo, ligar a televisão e começar a ver notícia ruim. A energia da manhã... Nossa. É a energia mais... Se você dormiu bem, é a energia mais perfeita que tem para você começar a fazer seu dia dar certo. E se a sua manhã não for boa, a tendência é que a sua tarde também não vai ser. E logo sua noite não vai ser. E logo sua semana pode também não ser. E assim vai, né, para o resto do tempo. Então, eu acho que é uma questão de você começar a se organizar para dizer o que eu vou fazer na minha manhã. Eu costumo dizer, posso contar aqui um pouco da minha rotina? Isso é uma coisa que eu aprendi, né, no livro Milagre do Amanhã, da manhã, né? Mas só que é um livro que tem algumas coisas que são um pouco mais radicais, que ele manda você acordar às 5 horas da manhã e não funciona para todo mundo. Gelado. Para mim não consigo. Não funciona para todo mundo. Mas eu peguei algumas coisas interessantes do livro, que era justamente o seguinte: a primeira hora do dia é minha. Aconteça o que acontecer, ela é minha. Eu não falo com ninguém em casa, entendeu? Eu fico eu levanto de manhã, bebo minha água,
eu vou sentar e faço a minha meditação, que às vezes dura 5, 10, 15, 20, dependendo do dia, da disponibilidade que eu tenho. Vou fazer meu exercício físico, que pode demorar 10, 15, 20, 30 minutos, diariamente, né? Aí eu leio, que pode durar 5, 10, 15, 10, 20 minutos, né? Aí eu escrevo alguma coisa, que pode também escrever um livro assim, 5, 10, 15, 20 minutos. Aí depois que eu acabei a minha rotina, né? Aí sim, aí agora eu sou dos outros, né? Aí o filho está levantando, o marido está levantando, então, aquela coisa toda. Então você vai começar a se organizar para ajudar na rotina da casa e depois você começar o seu dia de trabalho. Então, eu acho que é importante você ter essa hora para você, porque aí você não fica com aquela sensação de que assim, eu não tenho tempo para mim. Então, eu mereço ficar agora na rede social, porque eu não tenho tempo para mim. Eu tive um dia difícil, então eu não tenho tempo para mim, vou ficar aqui vendo série. Né? Então, eu faço naquela hora da manhã aquilo que realmente vai me ajudar para o resto do dia. Né? Então, isso eu acho que, quando você muda a sua rotina, os resultados começam a vir. Né, começam a aparecer. Né? A sua pergunta, só me recapitulando, só para ver se eu te respondi. Foi do partes positivas que você pode se embasar para quebrar as premissas de não sabe estudar, de não consegue estudar. Para quebrar as premissas de não saber estudar. Não, exatamente isso. Então, você mudando a sua rotina, você começa a introduzir algumas coisas na sua rotina para te ajudar no teu estudo. Então, por exemplo, nesse horário, nessa primeira hora da manhã, você pode incluir, por exemplo, uma página de leitura daquilo que você quer estudar. Ou você pode, no final do dia, né, ler uma página de leitura ou fazer um pequeno resumo de 10, 15 minutos. É pouco mesmo. Você vai dizer, mas 10, 15 minutos é pouco. Eu tenho que estudar 3 horas, 4 horas. Não necessariamente você precisa começar já, né, buracando 4 horas de estudo, né, 5 horas de estudo. Você pode começar aos pouquinhos e ir aumentando. Por quê? Porque se você botar assim, não, eu vou estudar 3 horas agora direto, aí alguma coisa te interrompe, aí você fica cansado, aí não sei o quê. Você diz, putz, não consegui. Né? Então, a sensação de fracasso aumenta. Né? Eu vejo isso acontecendo muito em academia. O cara ele não faz nenhum exercício físico na vida. Aí do dia pra noite ele quer passar a comer certo, beber 3 litros de água por dia, fazer exercício físico ainda. Ele muda a vida dele inteira do dia pra noite. Não funciona. Aí dura 3 dias e para. Exatamente. Não funciona porque você tem que começar do pouco. Daquilo que parece até ridículo. Dizer, mas 10 minutos é pouco. Mas começa com 10 minutos. Achou pouco? No dia seguinte faz 15. No dia seguinte faz meia hora. Né? E assim por diante, porque aí você vai aumentando, vai acostumando o seu corpo com essa nova rotina, e aí você vai introduzindo a sua forma de estudar. Né? Existem técnicas, né, que as pessoas provavelmente já devem conhecer, muitas delas, para estudar. Então, você pode estudar um dia com uma técnica, outro dia com a outra técnica, e aí você vai vendo qual que você se adapta melhor. Né? Então, eu acho que é importante assim, não ser essa coisa de que eu tenho o quê. Né? A gente vive com essa coisa, tem o quê, para todos os lados, desde que nasce praticamente. Né? Então, eu acho que é importante a gente dizer, cara, como funciona melhor para mim? Né? Como eu consigo resolver isso de uma forma que não doa? Eu tenho que mudar minha alimentação? Né? Mas por que fazer dieta é chato? É chato. Agora, se eu conseguir descobrir uma forma de me alimentar e ser gostoso, e ser prazeroso, né? Já não vai ser tão chato fazer dieta. Né? Se eu consigo fazer um tipo de exercício que eu não sinta que é um porre ter que fazer, que é chato ter que fazer, e eu descubro uma outra forma de me exercitar, eu colei junto com o prazer. A gente funciona muito em cima disso, né? Ou da dor ou do prazer. Eu prefiro fazer minhas mudanças pelo prazer, né? Mas tem gente que prefere fazer pela dor. Né? Então... Mas é engraçado porque o professor Tiago, eu lembro que ele comentou para mim uma vez que a gente tem que ir pra academia, tem que ir pra academia todos os dias. E quando você vai pra academia com o pensamento, tem que ir pra academia, não quero ir, tu vai com desprazer pra academia, pelos estudos, ele falou que tem um artigo científico pra isso, que diz isso, mas pelo estudo, é pior você ir pra academia com esse pensamento do que não ir. Caramba. Sim. Porque eu não sei dizer o porquê, mas é pior. Então, acho que vai pra mesma analogia dos estudos, né? Você estudar, não querendo estudar, você estudar
não querendo estar ali, acho que é Sim. pior, né? Sim. Sabe o que é pior? Eu acho que eu vivo minha vida completamente ao contrário disso, cara. É porque eu acho que eu ouvi uma frase há muito tempo atrás que o cara falava assim, cara, se você tiver que comer 2 sapos num dia, comece pelo maior. Faz aquilo que é a pior coisa você fazer primeiro, porque depois só vai aliviando. Acho que, pra mim, pelo menos, é muito ruim quando eu tô passando um dia fazendo só coisa que eu gosto e depois eu tenho que fazer uma coisa péssima. Eu prefiro começar no péssimo, acabar com o péssimo de uma vez e depois eu faço... Vai melhorando conforme o dia passa, sabe? E eu queria te perguntar, Kátia, você comentou que hoje a gente tem muito disso, né? Pô, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu acho que, pelo menos na minha percepção, as redes sociais trouxeram muito isso, porque a gente vê gente, às vezes, muito mais nova que já fez muito mais coisas, você começa a ter aquele pensamento, pô, eu tenho que fazer aquilo ali, fulano já fez, meu primo com 18 anos fez, olha lá, o Mbappé lá, com 20 anos ganhou a Copa do Mundo, por que eu não posso, entendeu? Então, como que você vê que isso daí impacta nas pessoas? A minha percepção, acho que acaba gerando tipo, muita ansiedade. Sim. Mas e na sua percepção? Sim. O que acontece? Quando você está olhando o que o outro faz, né? O locus de sucesso é lá fora, não é dentro de mim. Né? É diferente de dizer, cara, eu não corria. Aliás, eu mal caminhava. E, de repente, eu estava correndo 1,5 km, 2,5 km, 3,5 km. E aí foi aumentando. Por quê? Porque eu tenho que ficar olhando... Se eu quero chegar num determinado lugar, eu tenho que ficar olhando como é que eu vou fazer para chegar até lá. Né? O que eu vou introduzir na minha vida para que aquilo seja realidade para mim. Se eu fico olhando o que o outro faz, vai me gerar frustração e angústia. Até porque a gente sabe que nas redes sociais só aparece o que é bonitinho. Né? Ninguém vai botar lá o dia que ele acordou ferrado, com uma tremenda dor de cabeça, né? O dia que a esposa brigou com ele ou que a namorada terminou. Ninguém vai mostrar, né? O que de ruim tem ali nos bastidores. Né? A gente só vê quando o cara, pô, se deu bem, o cara ficou milionário, o cara, pô... Tá só o close, não só o que interessa. Então, é uma falsa ideia de que o mundo está muito melhor do que a minha vida. Né? Que as pessoas estão com uma vida muito melhor do que a minha. De fato, você tem pessoas com 18, 19 anos milionárias? Tem. Você tem pessoas que estudaram junto com você que provavelmente estão à sua frente? Possivelmente. Né? Mas a gente também não pode ficar se comparando o tempo todo, porque cada um sai de um ponto, gente. Né? Tem pessoas que nasceram em família abastada, tem pessoas que nasceram em comunidade, tem pessoas que nasceram com pai, com mãe, tem pessoas que não tinham uma família para cuidar. Cada um sai de um ponto. Então, é injusto você achar que você tem que correr do mesmo jeito, chegar no mesmo lugar e no mesmo tempo que outra pessoa. Então, é bacana a gente perceber, isso tem que servir de inspiração. Eu olhei para um menino de 18 anos que está bombando na internet, fazendo coisas muito melhores que eu, que já estou mais de 30 anos. Cara, eu não posso ficar nem com inveja do sujeito e nem achando que eu devia estar no mesmo lugar que ele. Porque ele é ele, eu sou eu. Eu tenho minha história, ele tem a dele. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Cara, eu quero também poder chegar lá. Então, olhando para a minha vida, o que eu tenho que mudar? O que eu tenho que introduzir? O que eu tenho que retirar para poder fazer um percurso semelhante? E vai dar um resultado também diferente, não vai ser igual, nunca. Né? Então, eu acho que a gente tem que parar de olhar no entorno e achar que está todo mundo se dando bem e a gente que está se ferrando. Né? Porque, senão, você vai ficar só naquela sensação de que eu sou um fracasso. É legal que a Kátia, tudo que ela falou, vai para a primeira frase dela, que tudo, a quebrar os paradigmas é tudo uma pergunta. Sim. O que eu vou fazer agora vai me ajudar a atingir o objetivo ou não? O que eu estou fazendo, né? Se alguém tem sucesso, como eu chego lá? O que eu posso fazer para chegar próximo a ele? O que eu tenho que ser melhor hoje? Então, é legal essas perguntas, né? Eu acho que As pessoas com quem eu convivo me ajudam ou me atrapalham? Né? Tem que ter um pensamento frio para conseguir. Assim, Exato. O sentimento inicial, em geral, às vezes a pessoa tem inveja, e eu não estou julgando aqui, não sou o pai da verdade para julgar se inveja é boa ou ruim. Às vezes ela tem orgulho, enfim, a inspiração, mas o sentimento inicial, em geral, não é. Cara, quais são os meus passos para poder alcançar lá? Tem que ter um pensamento frio da coisa para conseguir fazer essa análise. Ou pelo menos ter visto alguém falando antes para você tentar lembrar, pô, a Kátia falou para fazer aquilo ali. Então, agora é o momento, assim. E eu queria te perguntar, Kátia, quando as pessoas elas têm ansiedade, e muitas vezes, às vezes, por não estar alcançando os resultados que elas desejam, como que elas conseguem identificar que elas estão ansiosas, assim? Porque eu acho que,
na minha visão, pelo menos, o primeiro passo é você ter um diagnóstico ali, né? Não dá pra Sim. tratar com coisa que você não sabe o que é. Veja bem, a ansiedade, ela não é ruim. Ela só é ruim quando ela é uma ansiedade tóxica. O que é uma ansiedade normal e uma ansiedade tóxica, né? A ansiedade natural é aquela que te movimenta. Para você sair da cama, você tem que ter um pouquinho de ansiedade, né? Para dizer, cara, tem coisas para fazer, tem coisa para resolver, tem coisa para entregar. Então, precisa dessa ansiedade. A ansiedade que te movimenta, né? A ansiedade de começar uma coisa nova, a ansiedade de você fazer uma entrega, isso é natural. Né? Um pouquinho de mão gelada, um pouquinho de tremor. Qualquer um, até Fernanda Montenegro, quando vai estrear, ela fica um pouco tensa. Todos nós ficamos. Impossível, né? ela não. Exatamente. Então, o que acontece? O que é ansiedade tóxica? É quando ela está num nível em que eu não consigo mais me concentrar, em que eu não consigo mais enxergar o que de bom isso pode me trazer. Né? Quando eu começo a ter problemas com o meu sono, né? Quando eu começo a estar com a mente ativa de um jeito que é assim, fora do comum, porque, por exemplo, se você vai casar, no dia do teu casamento, sua mente está a 1000. Se você vai casar... Pois é, no dia do casamento, sua cabeça está a 1000, da tua noiva está muito mais ainda. Tá, muito mais. Mas assim, é normal você estar um dia dessa forma. Agora, todos os dias de você funcionar nessa coisa da antecipação, eu estou já no futuro, eu não estou no presente. É muito complicado a gente ficar no aqui e agora. Né? A gente fica sempre no futuro. Ah, não, eu preciso fazer isso porque senão vai dar errado. E se eu não fizer isso? Eu fico já pensando o que pode dar errado e tentando controlar o incontrolável, porque eu não controlo o mundo, eu não controlo as pessoas. Eu influencio as pessoas, mas eu não controlo as pessoas. Né? Eu controlo a mim. Eu posso controlar o meu pensamento. Né? Eu não controlo a minha emoção. O que é uma emoção? A emoção é um susto. Tive uma emoção. Né? Fiquei triste porque eu perdi uma pessoa recentemente que eu gosto muito. É uma emoção. Fico uns 2, 3 dias naquela emoção? Provavelmente. Até o 7º dia, quando a gente vai na missa e tal, não sei o quê, fica um pouco triste. Depois você vai voltando estado natural ali. Ao estado natural. Então, eu posso escolher ficar no sofrimento, ou seja, eu quero continuar sentindo essa dor porque essa pessoa é muito importante para mim e eu quero continuar sentindo essa dor, eu escolho. Não, eu não quero mais ficar sofrendo por isso. Né? Vai muito também da crença de cada um, óbvio, né? Mas a emoção já passou. O sofrimento é opcional, né? Como dizia o poeta. Então, a gente precisa escolher quais são os sentimentos que eu quero nutrir. Né? Alguém faz uma coisa ruim contra mim. Vou ficar com raiva? Claro, todo mundo ficaria. Né? Quando sofre alguma coisa injusta. Todo mundo fica, né? Entendi o que aconteceu, né? Resolvi aquela situação, eu posso simplesmente dizer, cara, acabou, já passou, né? Se eu ficar nutrindo a raiva, eu vou querer me vingar. Eu vou querer fazer alguma coisa contra a pessoa que me provocou a dor. Né? E aí eu gasto uma energia gigantesca e muitas vezes eu não consigo fazer o que eu gostaria e mesmo que eu faça, depois eu me arrependo, porque se eu for uma pessoa boa, provavelmente eu vou entender que aquilo não é certo. Né? Então, eu acho que é muito importante que a gente tenha autorresponsabilidade. Eu escolho as coisas que eu quero para a minha vida. Né? Às vezes acontecem coisas de fora, tragédias, coisas horríveis e tal, você não escolheu passar por isso. Mas o sentimento que você vai ficar depois que aquela situação se estabilizar, é você que vai escolher. E é isso que vai te impulsionar ou vai te paralisar. Percebe? Uhum. Não, eu queria trazer um relato de ansiedade. Eu não sou uma pessoa muito ansiosa, tá? Eu não me considero muito ansioso. Mas, às vezes, quando tem muita coisa para fazer, que é quase todo dia. Mas... Eu sou ansioso, né? Exceto nos domingos, assim. Nos domingos é pior, porque no outro dia é segunda, então tu já cria a ansiedade da segunda. Caraca, amanhã é segunda, tem um monte de coisa pra fazer. Acho que o domingo é o dia mais ansioso da semana. Sim, nós somos o campeão mundial de ansiedade. Não sei se vocês sabem. No mundo. Sério? No mundo. Antes da pandemia, éramos o segundo colocado. Agora somos o campeão mundial de ansiedade. Mas por que assim, o povo mais ansioso... Fiquei na dúvida agora.
tem uma série de coisas, né? Mas, enfim, a ansiedade, ela acaba sendo uma coisa de você se colocar no futuro, o que eu vou fazer, como se eu não tivesse capacidade de lidar com as coisas que eu imagino que estão por vir. Então, eu fico tentando dar conta daquilo e aquilo só me atrapalha no momento atual, né? Em todos os aspectos, né? Então, eu acho que é importante a gente perceber que não adianta eu ficar calculando 1000 coisas que podem acontecer quando normalmente não acontecem, né? Se você está para, sei lá, ter uma conversa difícil com alguém, né? Provavelmente você imagina trocentas coisas, cenários terríveis, e aí quando você vai para a real, o que acontece? Nada. E você fala, meu Deus, passei dias. Fiz todo o roteiro aqui, a pessoa não seguiu nada do que eu pensei. Nada. Né? Então, assim, o que adianta você ficar se antecipando? Claro, quando a ansiedade já está num nível tóxico, ela realmente precisa, às vezes, ela toma tanto você que realmente você precisa de ajuda. Aí você precisa não só entender, mas como também controlar. E aí você vai precisar, talvez, ir a um psiquiatra, fazer uma medicação para dar uma segurada naquela sensação de desespero, que alguma coisa vai acontecer e vai ser um desastre, né? Então, quando já está nesse nível, às vezes as pessoas começam a ter ataques de pânico, né? E aí começa a ter sudorese, começa a ter todos aqueles respondentes, né, emocionais. Falta de ar, taquicardia, pressão aumenta, e vai parar no pronto-socorro, chega lá, faz todos os exames, não tem nada, né? Então, ela começa a ter vários ataques de pânico que pode se transformar num transtorno de pânico ou num transtorno de ansiedade generalizada, que é essa coisa que tudo gera ansiedade. Né? Não é só um fato, é várias coisas que geram ansiedade. Aí, quando está nesse nível que você não consegue mais gerir sua vida, porque tudo começa a ficar muito pesado, você precisa de ajuda. Então, a gente tem que ter também a noção de que, se eu preciso de ajuda, isso não é sinônimo de fraqueza. Isso não é sinônimo de que eu fiquei maluca e agora preciso de alguém para fazer as coisas por mim, né? Pelo contrário, é fortaleza. Porque se eu sei que eu não estou dando conta e eu preciso de ajuda e eu busco ajuda, eu estou tendo a coragem de dizer para a pessoa, olha só, eu não está dando mais, me ajuda, né? No fundo, todo mundo precisa de todo mundo, né? A gente viu agora na pandemia. Ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Então, a gente precisa ter essa coisa de deixar de ser arrogante, né? E dizer, cara, agora estou precisando. Eu vou precisar para o resto da vida? Não. Às vezes é um momento pontual. Você resolve aquela situação e segue sua vida. Não precisa ficar na terapia o resto da vida, ou no psiquiatra o resto da vida, tomando remédio o resto da vida, né? Pelo contrário, hoje em dia tem muitos recursos não medicamentosos que ajudam na ansiedade. Não precisa ficar se entupindo de remédio. Na verdade, o remédio ele só entra para dar uma baixada naquele fogo todo que a ansiedade provoca, né? E você começa a sentir um pouco as coisas como elas não fossem tão impactantes assim. E aí, com isso, você consegue enxergar um pouco melhor. Vai retomando o controle aos poucos. Vai retomando o controle, exatamente. Eu, naturalmente, não sou muito ansioso, não. Exceto na hora de dormir, cara. Parece que, como eu sei que eu não vou poder trabalhar naquela hora, eu já começo a ficar, caramba, cheio de coisa pra resolver, preciso fazer isso daqui. Dá vontade de levantar da cama e trabalhar. Da meia-noite, assim, eu deito na cama e falo, pô, cheio de coisa pra fazer. Queria levantar, eu olho pro lado, na era tá lá. Se eu levantar, ela vai começar a brigar. X tempo pra lá. Eu fico meia hora pensando e caio no sono. Aí, o que você faz no final do seu dia? Você faz a sua listinha de coisas que você quer fazer. Preciso manter. Sempre uma lista de coisas pra fazer, senão eu fico naquele, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Aí quando eu tô no tem que demais, aquele tem que fazer. Aí eu começo a anotar. Tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso. Aí vai sumindo. Depois... Tem que esvaziar a cabeça. Exato. Eu faço isso, o meu problema é que eu tenho muita coisa pra fazer, eu acabo às vezes não fazendo nada. É tanta coisa que eu fico assim, às vezes eu paro na frente do computador, caraca, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso. E aí, quando veio, passou 1 hora e eu não fiz nada, porque eu tava pensando nas coisas que eu tinha pra fazer e eu não fiz nada. Acontece também. Pois é, provavelmente você estava pensando no horário errado para você, né? A hora que era para fazer, é a hora para fazer, a hora para pensar o que eu tenho que fazer. Exato. E aí eu começo a ficar bolado, porque passa essas 1 hora, o meu objetivo inicial era o quê? Eu tenho muita coisa para fazer, eu vou escolher a prioridade aqui agora das coisas que tem que ser feito. E aí passou 1 hora, eu não fiz nada. Eu pensei, cara, se eu não tivesse nem escolhido a prioridade, feito qualquer coisa, eu já estava muito mais adiantado. Pois é, então, na verdade, as tarefas nunca vão terminar, né?
Não é o dia que terminar porque você morreu. Entendeu? Porque todo dia tem coisa para fazer. Ouvi uma vez uma frase que se você acha que você não tem nada para fazer, você só não olhou direito. Exatamente. Então, o que acontece? São duas técnicas que você pode utilizar. Essa do final do dia, né? Deixa eu ver tudo que eu ainda não consegui fazer hoje. Né? E aí eu boto para a semana, né? Você pode separar a sua agenda, né? Segunda, terça e quarta e deixar quinta e sexta livre, porque tudo que você não conseguiu fazer segunda, terça e quarta, você bota na quinta e sexta para fazer. Legal. Né? E a outra coisa, assim, se a gente está aqui, por exemplo, sei lá, vamos que a gente estivesse jantando aqui. E aí você lembrou que, deixei de fazer um negócio que eu tenho que fazer amanhã. Pega, faz uma anotação rápida e guarda seu celular. Pronto. Aí você está lá batendo papo, a pessoa lembra, faz uma anotação rápida, bota no celular. Eu faço isso. Depois que você faz a anotação, a hora que você vai olhar para ela, você vai dizer, anotei isso. Aí eu vou me organizar. E nada daquela ideia de que eu vou fazer 10 coisas num dia só. Não vai. Não vai fazer 10 coisas. Né? Escolhe 2 coisas. Se elas forem... Se você imagina que elas vão gastar aí umas 2, 3 horas, escolhe 2 coisas. Se sobrar, você encaixa mais coisas para fazer. Senão, você já fez aquelas 2 coisas. É sempre pelo menos, porque se você quiser fazer muitas coisas e não conseguir, gera frustração. Né? Às vezes as pessoas têm dificuldade de priorizar. O que eu faço primeiro, o que eu faço depois. Né? Então, começa pelas urgências. O que são as coisas urgentes? Tudo aquilo que já estourou o prazo e está gerando prejuízo. Né? Então, eu pego tudo que já estourou o prazo e está gerando prejuízo. Aí, vamos supor que eu tenha 3, 4 coisas urgentes. Aí eu vou olhar assim, o que é o principal? Se elas estão interligadas, eu começo pela aquilo que realmente eu preciso fazer primeiro. Precede a outra, exatamente. Se elas não estão interligadas, eu posso escolher, ou eu começo pelo mais difícil e depois eu deixo para os finais mais fáceis. Né? Primeiro o maior sapo. É muito pessoal isso, né? Então, realmente, você pode fazer as urgências. Depois você vai para as coisas importantes. O que são as coisas importantes? Aquilo que tem prazo, mas ainda não estourou. Né? Eu tenho ainda um tempo para fazer aquilo. Aí eu passo para as coisas que são delegáveis. Geralmente, as coisas delegáveis são as coisas gostosinhas de fazer. Todo mundo quer fazer, porque é bom fazer mesmo, né? Só que aquilo, você tem que olhar a tua hora. Quanto vale a tua hora? Né? E aí, às vezes, você tem uma pessoa uma estagiária ou uma secretária, que a hora dela vale menos. Então, eu vou pegar o meu tempo, em vez de eu me ocupar com aquilo, e passo para uma pessoa que pode fazer aquilo e não tomar o meu tempo. Né? E aí eu vou me organizando dessa maneira. E depois eu vejo as coisas que são elimináveis. O que são as coisas elimináveis? Coisas que não agregam para o momento que você está se dedicando. Não te aproximam do seu objetivo. Não te aproximam do seu objetivo. Então, assim, tudo que captura você, né, joguinho, né, série, né, e tudo que captura você por algum tempo e que não está agregando. Mas qual é a hora que eu vou relaxar? Qual é a hora que eu vou... Escolhe uma hora para fazer isso. Eu preciso de quanto por semana para relaxar? Eu preciso no meu final do dia, eu preciso no início da manhã, eu preciso no meio do dia, ou eu preciso só no final de semana? Escolhe uma hora e aí você relaxa. E essa é uma pergunta que eu queria fazer. Como que a gente faz? Como que você recomenda fazer esse balanço assim? Porque muita gente tem essa dúvida mesmo. No nosso caso, por exemplo, tem muito aluno nosso que a pessoa trabalha e, obviamente, o dia dela já é majoritariamente ocupado pelo trabalho, né? Porque às vezes sai cedo de casa para pegar um meio de locomoção, ir até o trabalho, aí volta, enfim. Você já saiu de casa às 7 da manhã para voltar às 19 horas da noite. E a pessoa ainda precisa estudar e, eventualmente, ela quer ter um momento de lazer, porque eu acho que faz parte da vida também, né? Para a vida, enfim, ser mais simples de viver até. Sim. Como que você recomenda para uma pessoa que está vivendo esse tipo de vida balancear as coisas, sem deixar o que é importante, mas também sem deixar o que é prazeroso? Tá. O que acontece? Primeiro você tem que saber se o que você vai... O tempo de dedicação que você precisa ter para estudar cabe na tua rotina semanal. Né? Porque, às vezes, as pessoas estão atoladas de manhã até à noite, querem estudar e querem passar logo na primeira. Né? Eu tinha um colega na adolescência que ele ficou durante 8 anos estudando para ser boy do Banco do Brasil. Né? E
8 anos, todo mundo sacaneava ele, né? 8 anos depois ele conseguiu passar. Aí ele continuou estudando. Aí ele fez para fiscal de renda. E Pra hoje, Receita. pronto. O segundo concurso dele calou a boca de toda a galera, entendeu? Porque o pessoal ficou sacaneando. Ele ficou 8 anos tentando passar. E depois ele continuou. Mas ninguém estava percebendo que ele estava estudando o tempo todo para fiscal de imposto de renda. Né? Então, você tem que saber se cabe dentro da sua rotina. Não, cabe sim. Então, que horas que eu vou fazer isso? Em todos os intervalos que eu tiver, por exemplo, se eu estou me deslocando, eu posso escutar uma aula. Legal. Se eu estou esperando alguém no dentista, ou sei lá, em algum lugar que eu estou parada ali, eu posso ver um vídeo. Né? Se eu estou na esteira da academia, eu posso estar ouvindo alguma coisa, ou vendo alguma coisa. Tudo que é uma atividade que é automática, que não precisa da minha atenção, né? E que eu posso estar fazendo em paralelo, eu encaixo ali. Né? Para não ficar com aquela hora morta que eu vou ver novela, que eu vou ver noticiário. Não estou dizendo que a gente tem que ficar por fora do mundo, entendeu? Porque, óbvio, eventualmente você vai escolher a hora que eu vou saber o que está acontecendo no mundo. Mas, sinceramente, 80% das coisas que estão acontecendo no mundo, hoje em dia, não tá servindo para a gente ir adiante, né? Então, complicado. Eu até parei de ver noticiário, cara. Eu ia comentar saudável. Eu ia comentar isso no início, porque as pessoas que vivem a vida mais pessimista ali, mais triste que eu conheço, só fica vendo notícia. Você abre notícia, é só desgraça, é só um matando o outro, Ótimo. É assalto. Eu falo, esse tipo de coisa eu não quero nem ver. Isso que você falou agora é muito importante, porque, assim, olha o exemplo das pessoas. Quem tem sucesso, quem tem condições financeiras, fica vendo noticiário, fica vendo novela. Né? Você já viu propaganda de Lamborghini? Mitsubishi, nunca vi na televisão. Nunca vi Né? na TV. Ninguém de Porsche. Não. Por quê? Porque o cara que tem condição financeira, ele não tá está vindo ali. diante de uma televisão. Ele está fazendo alguma outra coisa na vida dele, mas não está diante de uma televisão. Então, a gente tem que começar a entender assim, quem tem sucesso faz o quê da sua vida? Então, leia bibliografias de pessoas que tiveram sucesso. Veja o modelo de vida que essas pessoas tiveram. O que elas faziam com o tempo dela livre. O que elas faziam com o tempo dela útil. Né? Para você modelar. Isso é também da psicologia. A gente modela pessoas que têm perfis que a gente admira. E aí Legal. você provavelmente vai se aproximar, né, de pessoas também que têm esse estilo de vida e você vai estar perto do teu objetivo. Eu vi... primeiro, quando eu tava, sei lá, acho que eu tinha 12 anos de idade, assim, eu ouvi uma frase que, muito nesse sentido, que mudou minha vida, assim, nunca esqueci, que era basicamente, haja como você quer ser e logo você vai ser do jeito que você agiu. Se você não é naturalmente uma pessoa empática, haja como uma pessoa empática agiria, daqui a um tempo você vai se tornar uma pessoa empática naturalmente por ter agido tanto, assim, sabe? E eu vi depois uma história que reforçou esse caso, e é exatamente isso que você acabou de falar, que falava mais ou menos a história de um cara que ele era banqueiro, ele trabalhava numa divisão do banco, mas ele queria ir para outra divisão completamente descorrelata e muito acima da dele. Mas era tipo, muito descorrelata da dele, assim. Mas o sonho dele era lá. E aí, conversando com um cara que ajudava ele, que eu acho que era o coach dele, enfim, eu não sei exatamente qual que era a posição do cara, mas o cara ajudava ele no desenvolvimento da carreira. O cara falou, cara, você quer ir para essa outra posição? Aí ele, quero, é meu sonho. Então faz o seguinte, você vai começar a se vestir como é que esses caras se vestem, você vai começar a comer com eles, você vai começar a andar com eles, você vai começar a se preocupar com os problemas que eles se preocupam, você vai começar a ler as coisas que eles lêem, você vai fazer tudo igual a eles. Aí ele começou. Ele parou de andar com os caras que ele andava, que era, tipo, o pessoal que trabalhava com ele, e começou a andar com o pessoal dessa área que ele queria ir. Começou a almoçar com o pessoal, começou a entender as conversas deles, começava a ver o que eles se importavam, ler os livros que eles liam, se vestir. Até se vestir, ele preocupava em se vestir exatamente como é que os caras vestiam. E aí, um dia, abriu a vaga lá, e aí o gerente do banco chegou pra ele e falou assim, cara, surgiu uma vaga aqui pra essa área, eu acho que você é o cara certo. Era uma área completamente descorrelata, mas assim que surgiu a vaga, mandaram ele pra lá. E é exatamente nesse sentido. Eu comento isso muitas vezes com nossos alunos, assim, se o objetivo deles é eventualmente aprovarem num concurso, seja da Marinha, Aeronáutica, Exército, cara, você precisa começar a viver a vida com aprovado, vive. O que o cara faz? Ele não tá sempre estudando, ele não tá treinando, você não gosta de fazer, mas você tem que fazer, você tem que viver a vida dele, porque eventualmente o resultado vai chegar pra ti também, sabe? Exatamente, né? Você realmente tem que trabalhar a ideia de que porque assim, as pessoas fogem do que é difícil, né?
E é Do justamente... sapo maior. É justamente na dificuldade que você consegue encontrar saídas, soluções, inovações, né? Porque quando você propõe alguma coisa para alguém e a pessoa diz para você, tá bom, vou pensar. Pô, já viu que gosta de coisa fácil. Porque ela percebeu a dificuldade, mas ela não quer se colocar nessa posição da dificuldade. Não é fácil mesmo, não é agradável e nem é para ser, porque você só desenvolve se você vai para a dificuldade. Porque, repara só, se você passou alguma dificuldade na sua vida até hoje, foi um momento que provavelmente você mais cresceu. Foi um momento Você não esquece. Você não esquece. Você olha para aquilo hoje com ar de superação. Naquele momento, estava sendo uma bomba, né? Mas depois que passa, você, cara, olha o que eu vivi e olha onde eu estou. Né? Você viaja para a Europa, todo mundo passa perrengue na Europa, passa perrengue em qualquer lugar que você vai. Perrengue chique. Exatamente. Tem até um blog sobre isso. Você passa perrengue. Na hora que está passando perrengue, você não posta lá no Instagram. Mas depois que você chega de viagem para contar para todo mundo que você saiu vivo e inteiro da situação, aí vira, né, um evento interessante e você tem prazer de contar que você superou. Né? Então, é na dificuldade que a gente cresce, é na dificuldade que a gente se supera. Né? E eu acho que assim, a gente não pode... Claro, você não vai ficar sempre na dificuldade o tempo todo, porque realmente é pesado. Mas não pode fugir desses momentos de dificuldade, porque são eles que vão botar você para frente. Eu acho que depois que você enfrenta um momento de dificuldade, outros pequenos desafios que você encontra, você passa por cima, né? Igual um trator. Igual o trator, Sim, porque aí você já sabe que... Calejado, né? Já está calejado, né? Você já sabe que você consegue viver com aquilo muito mais fácil. Um exemplo, assim, bem duro, mas, sei lá, quando eu perdi minha mãe, né, faz alguns anos, e aí hoje, se eu perder um cachorro, eu vou dizer, tipo, sei lá, o cachorro pode ser O melhor amigo do melhor homem. amigo, mas um exemplo, assim, duro, Já passou né? por algo tão Passou difícil tão difícil coisas que- difíceis também não ficam tão grandes Não mais. fica tão né? Você grande, sobreviveu mas- à morte da sua mãe. Então, é claro que... Não estou dizendo que uma morte de uma pessoa é menos importante ou mais claro, importante que outra. Mas quando a gente sobrevive a uma situação pesada, as outras coisas, você vai sentir também dor, mas você sabe que você vai sair dali e daqui a pouco você vai estar inteiro de novo para seguir sua vida. Né? Então, a gente tem que entender que assim, não tem que fugir das coisas que são difíceis, porque elas vão te causar um pouco de dor, mas depois que você passar por aquilo, você se superou, né? Você até postou no Instagram outro dia que o Will postou um negócio que é bem verdade, assim. Estudar muito para ser aprovado é difícil, mas também não receber o quanto que você deveria para viver uma vida digna também é difícil. Fazer exercício todo dia é difícil, mas também viver muito acima do peso é difícil. Você tem que escolher qual é o difícil que você quer, no fim das contas. Né? Exato, exatamente. Perfeito isso, porque realmente você tá de um lado ou tá de outro, né, é uma escolha, né? Porque a dificuldade é mesmo. É difícil ser pobre e é difícil ser rico. Mas como assim é difícil ser rico? Né? Ficar com medo de tudo, medo de perder o que você tem que saber gerir, né? Da noite para o dia, um monte de coisa. A riqueza também é difícil. Então, assim, tem todos os lados, tem, né, a parte boa e a parte ruim. Ônus e bônus. Né? Ônus e bônus, exatamente. Eu queria fazer agora uma outra pergunta completamente descorrelata. Hoje a gente fala muito, assim. Quase todo mundo fala, principalmente na área de na área não muito mais profissional da coisa mesmo, quem está empenhado em atividades severas ali para alcançar resultados e tal. Se fala muito do burnout, né? Pô, como que a gente faz para evitar, enfim, o que é, como que eu sei que eu tô perto? Você consegue comentar um pouquinho? Acho que a gente pode começar, né? Como que eu sei, o que é? Acho que é a melhor pergunta. O que é de fato o burnout? A gente ouve muito falar, mas... Vou falar de uma forma bem simples para as pessoas poderem também ter um pouco mais de acesso em relação a isso. O burnout, ele é uma situação onde você simplesmente paralisa porque o excesso de coisas chegou ao seu limite. Né? Então, quando você começa a ficar ansioso, você começa a ficar um pouco mais deprimido, você começa a ter uma série de cobranças internas. É muito comum, as pessoas têm alta cobrança interna, né? E aí, somada à cobrança externa, ou a cobrança que ela acha que vai ter, né?
E aquilo começar a acumular, e a pessoa não pede ajuda. Ela acha que vai dar conta, ela acha que vai resolver, ela acha que daqui a pouco vai passar, e não passa. Então, chega uma hora que a coisa, paralisa. E aí ela não consegue ir mais adiante. Né? Ela não levanta da cama. Né? Então, e aí ela perde... Tem sintomas físicos também, assim, tipo crise de pânico, eu acho que também deve ser um dos sintomas também, né? Sim, é assim, o que eu chamo de a ansiedade e a depressão são primos, né? Então, quando aparece a ansiedade, pode aparecer a depressão e os dois andam meio juntinhos. Então, assim, esses sintomas dessa pressão, dessa sensação de não vai dar, não vou conseguir, né? E, ao mesmo tempo, eu tenho que continuar, sabe? É a forma extenuante, né? Tanto físico, mental, né? Psicológico. Você é pressionado de todas as formas e aí, uma hora, você não aguenta. Uma hora você paralisa e aí você tem que se retirar do trabalho, se retirar da faculdade, né? Para poder tratar aquilo e acalmar e dar uma diminuída para você poder retomar em algum outro momento. Né? Então, normalmente, são cobranças muito internas, ideias de que eu não posso desistir. Né? Que é diferente da outra situação. Eu não vou desistir porque é uma escolha minha atingir o meu objetivo. E, claro, eu vou encontrar meios de despressurizar determinados momentos para que eu possa continuar. Mas no burnout, não. A pessoa não despressuriza, ela não para, ela trabalha horas a fio, né? E ela se cobra, ela se exige um tanto, ou ela é exigida um tanto, a ponto de uma hora ela dizer, cara, não dá. Aí ela realmente simplesmente paralisa. Uma dúvida, assim, o que eu costumo ver, dos poucos casos que eu vi, não tenho muitas pessoas próximas que tiveram burnout, mas eu tenho algumas, e, em geral, ela não é a única pessoa na mesma situação presencial da coisa. Então, às vezes, por exemplo, ela está com muita demanda no trabalho ali, enfim, tem muita cobrança externa vindo. Eu não consigo dizer quanta de cobrança interna está vindo, mas eu consigo dizer quanto de externo está vindo. E tem muita cobrança externa vindo para um parceiro do lado que está exatamente na mesma situação física da coisa, externa da coisa. Não está na mesma situação interna, talvez. Sim. E um entra em burnout e outro não. Porque talvez até o fator interno mesmo ali, um está se cobrando muito mais, um está imaginando muitas coisas à frente, etc. A dúvida que eu quero te perguntar é: existem algumas pessoas que têm mais tendência a sofrer um burnout? Assim, enfim, não sei, pessoas mais ansiosas naturalmente ou algo do tipo? Tá. Eu não sei se precisar algum estudo que comprove isso, né? Que quem é mais ansioso pode ter burnout, mas a tendência é essa, né? De que ela realmente... Porque você falou, né? Às vezes é um grupo de pessoas que estão sofrendo aquela pressão e uns não conseguem, outros conseguem. Primeiro que nós não somos iguais, né? E nós temos nossas peculiaridades. E aí a gente tem que aprender a negociar certas coisas. Né? Quer dizer, se eu estou numa empresa em que eu sou solicitada a fazer alguma coisa, mas eu não consigo, por exemplo, eu tenho déficit de atenção. Né? Então, para mim, a vida é muito mais trabalhosa, né? 3 vezes mais difícil do que para uma pessoa que não tem. Porque eu tenho que manter a minha atenção. Embora meu déficit de atenção seja leve, né? E praticamente quase imperceptível, mas tem pessoas que têm déficit de atenção num grau um pouco maior. Então, essa pessoa ela tem uma peculiaridade que ela precisa... Quer dizer, ela não precisa andar com a plaquinha e dizer eu tenho déficit de atenção ou eu sou autista, ou seja lá o que for. Né? Mas ela precisa conversar com o chefe dela e dizer o seguinte, olha só, eu tenho 10 coisas para fazer, tudo é urgente. O que eu vou abrir mão aqui para poder fazer o melhor para você? Né? Porque, mas fulaninho faz. Tudo bem, fulaninho faz, ele tem outra forma de funcionamento, outro tipo outra capacidade de suportar determinadas coisas que talvez eu não tenha. Mas nem por isso eu sou pior profissional do que ele. Né? Porque se eu estou aqui, provavelmente é porque eu estou fazendo alguma coisa que é útil para a empresa. Senão, eu já não estaria mais aqui. Então, eu posso negociar, flexibilizar alguma coisa ali para que eu possa fazer a minha melhor entrega. Agora, se eu enfiar na cabeça que eu tenho que fazer igualzinho a fulano, beltrano, cicrano, e que se eu for falar com o meu chefe, ele vai dizer, dane-se, dê seu jeito aí, das duas, uma, ou eu estou no lugar errado, e eu preciso repensar, né, se eu quero continuar trabalhando dessa forma, com esse... Porque você sabe que a saída de pessoas de empresas, normalmente, quase 90% é por causa de chefe.
né? Não é por causa da empresa. Você fala os pedidos de demissão, sim? Pedido de demissão é porque as pessoas não suportam, porque tem líderes, não pode dizer chefe hoje em dia, né? Líderes, né, que não têm a capacidade de perceber essas diferenças. Vou dar um exemplo. Quando eu faço avaliação de perfil, né, existe uma avaliação chamada DISC, vocês já devem ter ouvido falar. Sim, sim. São 4 perfis. Né? E dominância, influência, estabilidade e conformidade. Né? Uma pessoa que tem um perfil dominante, alta dominância, não tem bom ou ruim. Eu sou alta dominância ou baixa dominância é pior do que alta dominância. Não, tudo é uma característica. Então, se eu tenho alta dominância, provavelmente eu sou aquela pessoa que quero o resultado agora, não quero conversinha, me traz as respostas aqui e não enrola. Sabe? Eu vou direto ao ponto, eu sou muito... sem muitos cuidados, eu vou aonde eu quero. Se eu sou uma pessoa de alta influência, que é o meu caso, eu falo bastante, eu converso com as pessoas, eu quero saber um pouco da vida das pessoas. Então, eu tenho uma outra forma de me aproximar, de abordar as pessoas. Se eu sou estabilidade, se eu tenho alta estabilidade, eu sou a pessoa... que eu converso com as pessoas normalmente, mas fica você aí e eu aqui. Não ultrapassa a minha barreira e eu não ultrapasso a sua e vivemos bem. Né? Eu sou também, eu sou alta bem estabilidade, alta influência. O meu é lá embaixo, cara. É negativo, assim. Eu ir? E se eu sou alta conformidade, eu preciso de dados e fatos. Não adianta você me trazer uma conversa. Provavelmente quem é dados e fatos aqui vai dizer, cara, cadê a prova disso que você está falando? Cadê os gráficos que me provam isso? Gosta de coisas de concreto, coisa concreta. Quero dados. Né? Então, se eu sou líder, eu tenho que identificar o perfil dos meus colaboradores para que eu possa exigir mais do alta dominância, porque ele é competitivo, do que do cara que é alta influência. Porque ele me serve quando eu tenho que se relacionar com alguém, quando ele tem que lidar com o público, mas ele não me serve se eu tiver que trazer as coisas para ontem. Né? Então, eu tenho que entender que isso é diferente dentro da empresa. Né? E se eu quero um cara que me traga dados e fatos, eu não posso pedir para o cara da alta dominância, ou da estabilidade, ou da influência. Eu tenho que pedir para o cara da conformidade. Porque quando ele sentar na reunião, já abre logo um monte de gráficos e vai me provar aquilo que ele está dizendo. Então, o que é importante aí? Você entender o seu perfil e dizer, cara, eu não funciono dessa maneira. Como que você tira o melhor de mim? Né? Você é meu chefe, como é que você pode tirar o melhor de mim? Vai na conversa, vai mostrando que eu tenho condições de fazer isso, que eu posso influenciar pessoas e tudo, e aí eu vou tirar o melhor daquela pessoa. Né? E se eu tenho um líder que não entende isso, não sabe nem quem são os colaboradores, que perfil tem esses colaboradores, provavelmente eu vou perder bons colaboradores. Né? Porque eu vou querer que todos sejam de um jeito só. Então, é muito complicado isso. E aí, eu, como funcionário, eu tenho que entender o seguinte, cara, se eu não sou compreendida nas minhas nuances, nas minhas diferenças, nas minhas facilidades, nas minhas dificuldades, ou eu repenso se eu preciso realmente continuar aqui nesse setor, nessa área ou nessa empresa, né? Ou então eu vou ter que realmente forçar uma barra de uma coisa que não é própria minha, para tentar atender a demanda que está sendo feita. Né? Então, eu acho que assim, é uma questão de você se conhecer. Se você se conhece, você consegue falar para o outro, olha só, não vai funcionar você me pressionar dessa maneira. Espera até o final do dia que eu te entrego tudo que você quer. Mas se você fica aqui de 5 em 5 minutos me pedindo um negócio, não vai sair. Não funciona assim. Né? Então, eu preciso ter essa conversa honesta com quem está... qual é a expectativa dele e qual é a expectativa que eu posso entregar de fato. Né? O que eu posso esperar de mim mesmo, que eu sei que eu posso entregar, e o que eu posso doar de fato para a empresa ou para o líder. Né? Não, é engraçado que quem... tá nos ouvindo, nos vendo aqui, e acha que depois que passar no concurso da Marinha, de qualquer Forças Armadas, não vai mais lidar com o que a gente vê na iniciativa privada. Quando eu assumi lá, fui oficial da Marinha, eu não tive subordinados onde eu trabalhei. Mas tinha um colega meu que ele saiu do curso de formação, foi aprovado e tinha 86 subordinados. Nossa.
Meu Deus. Olha aí. Se ele não souber gerenciar, identificar o perfil de cada um, como lidar com cada Tá pessoa, não precisa nem passar no concurso, porque senão vai ser um inferno a vida. É verdade. De repente, a coisa, ela continua, né? Vai ter que lidar com pessoas sempre, no fim das E é contas. engraçado, Né? eu tava falando com um amigo meu que é da Marinha, ele falou o seguinte, cara, ele entrou, ele serviu no local e daí ele foi para outro lugar, na mesma cidade e tal, e ele não tinha subordinado igual eu, de repente ele assumiu 50 subordinados, assim. E aí, foi muito difícil porque ele queria lidar com todos da mesma maneira. Aquele cara que, por exemplo, aquele cara que é mais lento e tal, sabe? Ele queria ser duro, da mesma forma que ele era duro com um outro cara que recebia esse feedback bem, né? E ele era igual o da murro em ponta de faca, que a gente tava falando. Uhum. E aí, hoje, 2 anos depois, ele falou, cara, hoje minha vida é tranquila. Ele falou, eu tava prestes a sair da Marinha, porque eu não tava aguentando lidar com os meus subordinados, porque era muito difícil. Eu pedia para um cara, ele não fazia, eu pedia de uma forma, da mesma forma para o outro, ele fazia, eu não entendia, eu não conseguia diferenciar. Uhum. Aí hoje pra mim, cara, pra mim é tranquilo, eu chego para esse cara, eu peço dessa forma, eu chego para esse daqui, eu falo dessa maneira. Sim. Então ele consegue já depois, né? Conseguiu entender. E Apanhou a extraiu o beça, melhor né? do time dele, Apanhou, mas né? ele teve que apanhar antes. Ele não ouviu o podcast, ele teve que apanhar antes. Exatamente, porque assim, as pessoas têm potencialidades, você tem que descobrir qual é a potencialidade do cara mais base, né? Até o presidente da empresa, o cara que, né, limpa o chão e o cara que... Eles têm qualidades, eles têm potencialidades. Eu tenho que descobrir como que eu tiro o melhor de cada um. E como é que eu solicito isso às pessoas, né? Porque se eu for realmente uma pessoa grosseira com todo mundo, para uns vai ficar tudo de boa. Falar, tranquilo, já estou acostumado mesmo. Então, para outro vai ficar todo sensibilizado. Poxa, ela foi grosseira comigo, né? Pô, ela falou na minha cara, entendeu? Então, ela fica... Aí pronto, não vou fazer, né? E aí começam os joguinhos, né? Porque tem os passivos agressivos também, né? Na tua frente diz uma coisa, por trás está fazendo outra, porque ele não vai fazer o que você está dizendo. Então, você tem que ter muito cuidado para... Primeiro, entender quais são as potencialidades, né? E aí você mudar a sua forma de conduzir as coisas para que você tire o melhor daquela pessoa, né? Para o bem de todos, né? E você comentou, Kátia, que você tem um pouco de TDAH, né? Uhum. Como uma pessoa com TDAH pode evitar que isso influencie na performance dela? Pensando, por exemplo, no nosso caso, né? Tem muito aluno nosso que está estudando ali, ele tem que passar, eventualmente, horas por dia ali estudando. Mas ele tem déficit de atenção. Então, como que ele poderia lidar com isso? Primeiro, como identificar, né? Uhum. Às vezes a pessoa tem também nem sabe que tem. Eu acabei de lançar 2 semanas atrás um livro chamado TDAH Adulto, né? Estratégias simples para lidar com uma mente desatenta, né? E no livro fala um pouco dessa questão do diagnóstico e do diferencial, né? Do diagnóstico diferencial. Porque o TDAH... ele é um transtorno neurobiológico, né? Ele tem causas genéticas, então provavelmente... A pessoa nasce com aquilo ali, no caso. Oi? A pessoa nasce com aquilo. Sim, sim. Se um pai ou uma mãe tem déficit de atenção, provavelmente ela tem ali pelo menos 75% de carga genética que ela está passando para o filho, né? Para poder... E pode acabar acontecendo isso. Até mais ou menos 16 anos de idade, os sintomas aparecem. Né? Então, não tem essa de que assim, eu virei de TDAH. Não virou. Ou você nasceu com isso, ou você não é déficit de atenção. Pode ser qualquer outra coisa. Né? Então, o déficit de atenção, ele aparece muito na época do escolar, né? Quando você começa a se alfabetizar, porque aí começa que assim, a professora precisa te ajudar, a mãe precisa te ajudar, porque você não consegue fazer tudo sozinho, porque você não está... atento, né? Porque, na verdade, o déficit de atenção ele é uma instabilidade, ele não é um déficit, é uma instabilidade de atenção que acontece no seu cérebro. Né? E aí, quando você tem essa instabilidade, essa subida e descida, quando você desce, você não está com a atenção ali. E aí, quando você sobe, já passou aquele momento. Falou, opa, perdi alguma coisa. Né? Então, eu preciso realmente da medicação para eu poder manter a estabilidade da minha atenção, porque se eu não mantiver a estabilidade da minha atenção, eu não vou ter memória. Porque memória ela vem a partir da atenção, né? E aí as pessoas precisam buscar ou um psicólogo, ou um psiquiatra, ou um neurologista para poder fazer o diagnóstico e o diagnóstico diferencial,
né? Para você não confundir com outras coisas, porque a gente tem o autismo também, né? Que é muito parecido com déficit de atenção. Você tem a ansiedade, né? Distúrbios auditivos também, que tem algumas características. Então, você vê muito isso na fase da infância, né? Quando você se torna adulto e não teve esse diagnóstico, você fica quase como um errante, né? Vai errando aqui, vai errando ali, vai aprendendo, apanhando, né? Fazendo, às vezes não aprende com um erro só. Né? O foda é que às vezes a pessoa também pode acabar perdendo a confiança nela, né? Por não saber o que tem uma causa ali por trás que está impedindo ela de ter resultados. Exato. É muito comum a baixa autoestima, porque você fica achando que você é um ET, que só acontece com você, porque eu não consigo, todo mundo consegue, eu não consigo. Né? E, na verdade, o que tem ali é um problema que você pode tratar, né? E você pode encontrar estratégias para você poder dar conta disso, né? Resolver o problema da sua vida. Porque, por exemplo, quem tem déficit de atenção tem mais problemas com multas de trânsito, porque não viu que estava mudando. Batida, né? Problemas também de ordem criminal, né? Porque às vezes tem tendência à delinquência, a fazer coisas, né, erradas na fase da adolescência. Tem maiores divórcios, tem perda de empregos constante. Né? Então, vai muito além do estudar, vai muito além. Então, realmente, tem muitos prejuízos. Se você já está cansado de ter prejuízo, vai ver o que é, entendeu? Porque não é possível que a pessoa vá viver uma vida inteira assim. Eu peguei recentemente uma pessoa tinha 62 anos e ela descobriu agora que ela tem déficit de atenção. Vê o tamanho da carga, do estigma que ela carrega a vida inteira, achando que ela não era, né, uma pessoa suficiente para essa sociedade que a gente vive. Né? Por isso que às vezes dá também até depressão, porque a pessoa não consegue se encaixar. Uma coisa vai encadeando a outra. Ali. Encadeando a outra. E às vezes você fazendo a medicação para os momentos, que é uma coisa interessante da medicação, que é uma das únicas medicações que você pode suspender a qualquer momento sem ter efeito rebote. Né? O efeito rebote é quando você tira de uma hora para outra, o corpo sente, aí começa a dar uma descarga ali, meio desequilibrar um pouco, né? Então, essa medicação ela só sustenta a sua atenção, tanto é que se você tem tipos de medicação que você toma de manhã, vai liberando ao longo do dia, no final do dia já não precisa mais dela. Você vai dormir, então você não precisa da medicação. Final de semana, férias, você não precisa da medicação. Né? Mas precisa buscar um médico, porque tem muita gente querendo fazer concurso, eu já tive no meu consultório, me procurando. Porque eu acho que eu tenho déficit de atenção, eu preciso tomar medicação para conseguir um laudo dizendo que tem déficit de atenção e poder usar a medicação. Não funciona para quem não tem déficit de atenção. Então, já de cara, pelo contrário, pode causar problemas até muito sérios, até de ordem sexual. Entendeu? Então cuidado para brincar com essas coisas. Vou tomar o que o amiguinho conseguiu ali, entendeu? E depois vai ter problemas e não sabe por que você está mexendo com a bioquímica do cérebro. Então, você não pode ficar tomando qualquer coisa sem fazer um exame de sangue, sem saber qual é a dosagem, né? Como você vai tomar, de que forma. Então, é muito complicado. E para quem tem TDAH nos estudos, como é que detecta isso? Talvez tenta estudar e paro? Como é que tenta? Dificuldade de leitura. Uma das coisas que quem tem déficit de atenção fica lendo e aí pula um parágrafo. Uma linha ali. Aí, quando já conseguiu terminar uma página, já esqueceu o que leu lá em cima. Né? Então, você tem algumas técnicas que você pode... Por exemplo, a leitura, você pode usar o próprio dedo passando nas linhas para você não perder a linha. Ou aquela canetinha amarelinha também, né? Você pode usar o Lumicolor. Ou então, você pode... ler aquela página e gravar para você mesmo aquilo que você entendeu do que você leu. Né? Então, você pode usar algumas técnicas para te ajudar na leitura. Né? Você pode usar fichamentos, né, com perguntas do assunto, né, que você pode fazer com que a pessoa realmente, diariamente, veja aquelas perguntas e vai respondendo. E aquelas que você acertou, você deixa para trás, as que você errou, você repete no dia seguinte.
Então, você pode usar técnicas, mas, óbvio, se você tem o déficit de atenção, você precisa primeiro fazer o diagnóstico. Fazendo o diagnóstico, você faz a medicação. Fazendo a medicação, durante o período que você está estudando, você vai manter a sua atenção e, mantendo a atenção, você vai guardar isso na sua memória, né? Então, isso já ajuda muito. Outras coisas que ajudam, exercício físico. Por quê? Porque melhora, né, a endorfina, a serotonina, né, todos os neurotransmissores ficam ligados ali. Né? Então, exercício físico, alimentação correta, né? Quer dizer, você faz uma alimentação mais balanceada, mais leve, para que você tirar coisas que normalmente todo mundo... Essas coisas todo mundo sabe, né? O problema é que ninguém faz. Elas sabem, mas não fazem, porque elas escolhem não fazer. Porque tem recurso, às vezes tem, né? Então, eu acho que é importante você ir introduzindo novos hábitos para te facilitar no seu objetivo, com déficit de atenção ou sem déficit de atenção. Né? Mas, de fato, quem tem déficit de atenção vai sentir essa dificuldade. E aí você precisa buscar ajuda para saber, bom, eu tenho esse problema? Né? Eu trabalho com uma clínica lá em São Paulo que me manda pacientes, e eles fazem essas avaliações. Então, normalmente, quando eu faço, porque normalmente o diagnóstico ele é clínico, eu não preciso de botar nenhum aparelho, nada para validar a história da pessoa, que já vai me mostrar uma série de coisas. Mas, às vezes, as pessoas querem aquilo concretamente. Então, tem avaliações, testes que são feitos, né, para gerar um laudo com gráficos, né, o tal da conformidade, gosta disso. Eu né? seria esse cara. Então, com aquilo provado, ele diz, bom, agora acredito. Né? Ele já sabe disso desde sempre, mas agora ele acredita porque tem um laudo ali comprovado. E aí ele vai no médico e ele usa a medicação para regular aquele momento que ele está se preparando para o concurso, que ele precisa realmente ter um pouco mais de foco. Né? O remédio não muda quem você é, não melhora nem piora quem você é. Ele só melhora a bioquímica para estabilizar, porque aí você tem que... Não, você vai ficar lutando contra você mesmo, né? Porque se eu não tenho uma perna, eu não posso correr uma maratona se eu não tiver uma que suporte o peso do meu corpo. Então, se eu não enxergo bem, não adianta eu ficar forçando a minha vista e dizer, não quero usar óculos. Entendeu? Então, acho que é uma coisa que a gente tem que pensar o que é o melhor, ou às vezes dizer, cara, não é para mim, não quero fazer isso, e tudo bem. Né? Agora, você comentou um pouquinho antes aí que tem muita gente que de fato vai assim, nem tem nada, só quer pegar o remédio, e eu já vi assim, não vou explanar o nome aqui, mas eu já vi muita gente que vai tomar... Eu lembro de alguns remédios de cabeça, tipo Ritalina, alguns remédios assim, para tentar aumentar o desempenho. Isso existe mesmo ou é só falácia ali? É só falácia. Porque, assim, na verdade, melhora para quem tem o déficit, para quem tem a estabilidade, né? Mas para quem não tem, vai Nada ter dor muda. de cabeça, vai ter pressão alta, vai ter taquicardia, vai ter outras coisinhas mais, né? Que realmente não vai ajudar em nada. O que acontece? Já tiveram estudos que falam assim, né? Se você disser para você assim, ó, se eu pegar um grupo aqui... Maior placebo que existe. E fala assim, vou te dar um placebo. Você vai tomar um placebo e vai fazer academia. Aí, para esse grupo daqui, eu pego e falo para ele, ó, vou te dar um remédio que vai melhorar a sua performance, né, em 10%. Aí chega um outro grupo e fala, ó, eu vou te dar um remédio que vai melhorar 15% a sua performance. E aí todos vão para a academia e a gente mede o desenvolvimento de cada um. Você que sabia que ia tomar placebo, não melhora em nada. Até fica abaixo, às vezes. Você que sabia que estava tomando uma medicação, melhora a sua performance. E o outro lá melhora mais ainda. Mas os três todo mundo tomou placebo. Toma uma coisa. Né? Então, eventualmente, a pessoa fala, não, melhorou, nossa, eu estava mais atento. Tal. Cara, porque ele acreditou que ele estava fazendo uma coisa externa que estava influenciando a performance dele. Não foi isso. Né? Então, é a mesma coisa. Você vai tomar alguma coisa que você já tem o suficiente, você vai criar um problema para o teu corpo a médio e longo prazo. Não, isso volta àquilo que a gente falou lá no início de o que você pensa. Você pergunta, questionar das coisas, né? O que você quer fazer, a energia que você recebe também, ela influencia nos resultados, porque ele pensou que estava recebendo uma performance. Né? Achou que as condições estavam favoráveis para o desempenho dele ali, exatamente. Né? Então, tudo parte da tua crença, né, sobre as coisas. Se eu acredito que eu posso, eu posso. Se eu acredito que eu não posso, eu não posso. E ponto final. Mesmo que outra pessoa diga que eu posso, eu não vou acreditar. Né? Então, eu acho que é importante que a gente saiba disso.
o que me favorece. Isso me ajuda ou me atrapalha novamente nisso? Porque se eu pensar dessa maneira me ajuda, eu vou pensar dessa maneira, porque eu não vou ficar jogando contra mim, né? Agora, se eu pensar que não ajuda em nada, que não resolve, que isso tudo é baboseira, que é bobagem, tá tudo bem, entendeu? Mas não vou ter o benefício, talvez, daquilo que poderia me ajudar. Então, eu acho que é muito importante a gente deixar bastante claro que, assim, tem uma coisa que você está percebendo, vai pela tua intuição, às vezes, não precisa ninguém dizer para você. Eu estou sentindo que não está natural isso. Isso não é uma coisa comum. Eu estudo e não consigo avançar, né? Eu tenho que buscar uma ajuda, tirar pelo menos essa prova dos 9, né? Vamos ver se isso realmente tem alguma coisa aqui ou não, né? Se não tiver nada, tudo bem. Então, eu tenho que mudar a minha forma de estudar, minha forma de me preparar. Você tinha perguntado um pouco antes em relação a quem trabalha o dia inteiro. Exatamente isso. Eu preciso encaixar em alguns momentos, mas também preciso de um tempo de relaxar. Preciso de um tempo para poder ter o lazer. A gente tem que tentar equilibrar essas coisas todas, né? Porque senão você... E pode ser uma coisa assim, às vezes você está casado ou namorando, etc., e a pessoa fala assim para você, você vai fazer concurso? Vou fazer o concurso. Então, você vai impactar, quando você escolhe fazer uma coisa, você vai impactar a vida de quem está do teu lado. Você precisa minimizar o impacto disso, porque provavelmente sua esposa ou sua namorada vai ver menos você, e ela tem que entender que é uma necessidade sua e uma escolha sua, né? Para ela poder te apoiar ou pelo menos não te atrapalhar, né? Porque senão, se você simplesmente decide sozinho e toca fazer, o outro vai dizer, cara, nem me considerou, vou jogar contra, entendeu? Porque tudo que num casal você precisa que vai influenciar ou vai impactar a vida do outro, você tem que conversar. Isso é legal, porque a priori impacta às vezes negativamente, porque o tempo que era do casal diminui um pouco para virar tempo de estudo para um, né? Sim. Mas a posteriori, quando ele eventualmente passa no concurso, ou ela Sim. eventualmente passa, melhora para os dois, porque sua vida quando melhora para ti, não melhora só para ti, melhora para todo mundo que tá próximo, né? Exato. E eu queria te fazer outra pergunta, Kátia. Porque eu li no blog isso. A Kátia tem um blog, tá, pessoal? Quem quiser ver lá depois. MaisVidaeCarreira.com.br. E eu vi que você tem uma postagem no blog lá que você fala sobre como lidar com um término de um relacionamento, né? E eu queria te fazer uma pergunta um pouco diferente, mas correlata. Sim. Eventualmente, essas situações como um término de relacionamento impactam na nossa vida. E impactam no rendimento, no caminhar dos nossos objetivos e tudo mais. Como minimizar esses impactos desses fatores externos, assim? Tá. Dependendo do tipo de relacionamento que você teve, o tempo que foi investido ali e tudo mais, talvez você precise, às vezes, de um tempo mesmo para chorar, para poder, né? Porque assim... Fogar as mágoas. Não, é importante a gente respeitar os nossos sentimentos. Eu estou triste, né, por essa situação? Tô. Deixa eu viver essa tristeza por um momento, porque ela é importante, né? Quando alguém vai embora da nossa vida... né? Às vezes, mesmo quando a gente sabe que precisa ir embora mesmo, né? Às vezes você termina com a pessoa, mas você chora porque terminou com a pessoa, né? Não porque... Então, aí o que é importante? Você precisa desse tempo, né? Que aí você vai escolher se são 2 horas, 2 dias, 2 semanas, 2 meses, né? Sabendo que se eu escolher 2 meses, eu tenho um programa, um planejamento, né? Para poder estudar. Então, eu vou ter que intensificar os outros meses para que eu possa compensar esses 2 meses que eu tirei para dar uma refrescada na minha cabeça, para poder realmente perceber o que eu vivi ali, né? O que foi importante naquela relação para mim, né? E deixar ir, né? Deixar passar, porque, obviamente, as pessoas passam pela nossa vida o tempo todo, né? Provavelmente você não convive hoje com as pessoas que estavam na creche, quando você estava na creche. Né? O que estava no coleginho, né? Nem quem eu convivia na faculdade eu convivo mais. Pois é. Então, as Dizem pessoas... que o ciclo de pessoas muda a cada 10 anos, não é uma coisa assim? Sim. Algumas pessoas fazem amizades de longo prazo. Né? A minha irmã, por exemplo... Tem algumas na infância também. A minha irmã tem amigos do tempo que antigamente a gente falava 2º grau, né? Hoje é ensino médio. Do tempo de 2º grau, né?
Minhas amizades têm hoje da faculdade para cá, mas não são pessoas... Tem um ou outro que eu conheci lá no passado, na adolescência, mas, enfim, as pessoas passam pela nossa vida. Então, a gente tem que saber receber, a gente tem que saber viver o que tem de bom nessa relação, e quando elas vão embora, eu tenho que também ter esse processo de ir me desfazendo, né, desse apego, né, de eu poder desinvestir. Por isso que, às vezes, ontem eu estava até conversando com uma paciente minha, que eu estava falando para ela, a gente precisa entender que, assim, às vezes as pessoas fizeram o trabalho que elas precisavam fazer, né? E que agora você vai seguir o seu caminho, né? E você precisa desinvestir e tocar, né, para frente. Porque se você fica amarrado naquilo, é aquilo que eu falei da escolha do sentimento. Vou ficar apegada ao sentimento, àquela pessoa porque ela era perfeita. Porque enquanto você estava namorando, era um desastre, né? Mas depois que termina, ela era perfeita. Né? Quando perde... Pois é. Então, assim, entenda que as pessoas passam pela sua vida porque elas precisam fazer um trabalho ali dentro com você. Você precisa crescer com ela, você precisa aprender coisas com ela, você precisa passar por coisas com ela. E depois, quando elas vão embora, elas seguem o caminho dela, você segue o seu. Então, você escolha o tempo que você acha que você consegue minimizar essa dor e aí depois volta para a sua rotina. Né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Só queria deixar claro aqui, se a Nayara assistir esse episódio, eu não concordo com essa ideia de que você sente saudade da ex, não, tá? Deixar registrado. Evitar problemas em casa. Kátia, eu queria fazer mais uma pergunta. Vai lá. Primeiramente, agradecer, tá? Respondeu todas as minhas perguntas, acho que a gente já tá finalizando aqui o podcast. Então, muito obrigado pela sua presença. Não, imagina. Foi muito legal, eu gostei muito. Se você quiser, pudesse deixar uma mensagem final aí para todas as pessoas, o que você gostaria de falar? Invista no seu autoconhecimento, invista em você, acredite em você e faça as perguntas certas para você. Né? Eu acho que ter um tempo para se autoconhecer, para entender como é que você funciona, quais são os seus padrões, o que precisa modificar. Né? Igual a borboleta, eu gosto muito da borboleta, até meu livro tem as borboletinhas lá, porque você tem um tempo em que você se alimenta, né? Tem um tempo que você entra num casulo, que você precisa realmente refletir sobre tudo que você está fazendo na sua vida, e tem um tempo que você vai se esforçar para sair daquela situação até você poder voar. Né? E tem até um conto que fala que quando a borboleta está no casulo, se você vai lá e abre o casulo para facilitar, essa borboleta morre. Por quê? Porque ela precisa de fazer o esforço para poder correr, né, por dentro dela o líquidozinho, que seria o sangue, né, digamos assim. Se eu falar alguma besteira, o biólogo vai me matar aqui. Mas para ela poder ter força na asa dela. Se você facilita isso, ela simplesmente não consegue voar. Né, porque ela fica aleijada, né, ali, não voa. Então, eu acho que é importante a gente investir na gente, acreditar na gente. Nós somos um projeto que viemos para dar certo. Né? Já ganhamos de tantos milhões, né, para estar aqui, né? Então, por que a gente não pode continuar, né, ganhando coisas boas para a nossa vida? Né? Boa, é isso. Muito legal. Show? Kátia, muito obrigado por estar conosco. Eu que agradeço. Você tem um livro, né? Acabou de lançar, quiser falar novamente o nome do livro para a gente? TDAH Adulto, Estratégias Simples para Lidar com uma Mente Desatenta. E a sua né? rede social é? Kátia Vega, Kátia com K, Kátia Vega, PC de psicólogo, né? No Instagram. E o livro está na Amazon, tá? Tá na Amazon. Tá fácil, então. Tá fácil. Tá fácil. Pessoal, show? Galerinha, foi mais um 01 Cast. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso episódio. Se você quiser comentar aqui o que você gostaria de ter perguntado pra Kátia, eventualmente a gente pode mandar uma mensagem pra ela, né? Trazer ela aqui mais uma vez para mais uma conversa. Comenta também quem que vocês gostariam de trazer aqui, quem que vocês gostariam que a gente entrevistasse aqui no nosso podcast. Curte, compartilha, se inscreve aí no nosso canal, manda esse podcast para um amigo e é isso, né? Valeu. Não deixei nada não. Valeu.